No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o NDVI, que é o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada. Vamos ver o que é, para que serve e a fórmula do seu cálculo. Bom, o NDVI, em sigla inglesa, significa Normalized Difference Vegetation Index, que é o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada, uma métrica usada para avaliar a saúde da vegetação no geral e florestas em campos agrícolas em particular, a partir de imagens satélites. Ok? Há várias formas de aquisição de dados e uma delas é a aquisição de dados a partir de um ponto distante. Neste caso, usa-se o sensoramento remoto. O sensoramento remoto não é nada mais, nada menos do que a aquisição de dados a partir de um ponto muito distante. E para o caso do NDVI, ele é usado para determinar a saúde da vegetação. Neste caso, mostrando o estado das plantas com base na quantidade de luz de diferentes comprimentos de onda que ela absorve e reflete. Para que serve o NDVI? Bom, o NDVI permite monitorar o desenvolvimento de culturas ao longo das estações para a área da agricultura especificamente, facilita na identificação de sinais precoces de estresse de plantas. Isso usa-se muito em agricultura de ponta, em que pode-se fazer uma intervenção em campos muito grandes sem precisar visitar esse campo planta por planta. Então, usamos uma imagem satélite ou usa-se uma imagem satélite e extrai-se ou calcula-se o índice de vegetação para verificar qual é o nível de estresse das próprias plantas. Ajuda os profissionais da agricultura a definir o tipo de intervenção de acordo com o comportamento das culturas, o que fazer em determinados momentos. Ok? Pode ser que a cultura esteja a ser infestada por uma praga, o NDVI vai refletir isso porque a própria planta também vai refletir isso. Ajuda a controlar o deflorestamento em áreas muito grandes de florestas, por exemplo, ao invés de mandarem técnicos ou homens para o terreno, nós podemos usar imagens satélites para fazer o monitoramento, a monitorização dessas áreas. E também facilita na identificação de potenciais focos de queimadas, ok? Da forma como os objetos refletem nos sensores, eles transmitem algum tipo de informação que, dependendo do conhecimento ou da área em estudo, podem ser interpretadas. E neste caso, para a questão de queimadas, podem ser interpretadas e prevenir ou identificar focos de queimadas. Bom, vamos ver alguns intervalos do NDVI e o que é que eles significam. Por exemplo, o NDVI é um índice que varia de de menos 1 a 1, certo? Então, se o índice calculado, o resultado é de menos 1 a 0, significa ausência total de vegetação. Indica geralmente presença de água, estruturas construídas pelo homem, estamos a falar de edifícios, edificações ou superfícies minerais. Mas quando estamos no intervalo de 0 a 0,33, geralmente indica solo exposto, áreas urbanas ou vegetação muito escassa ou estressada. No caso da agricultura, se temos este índice num campo agrícola, não havemos de suspeitar construções. Não faz sentido. Se temos este índice num campo agrícola, logo vamos correr para a questão do stress da vegetação ou escassez da própria vegetação. E isso pode ditar um certo tipo de intervenção. Agora, se estamos em áreas urbanas, etc., podemos verificar e podemos usar e ver que são áreas urbanas ou de construção. Se temos um índice de 0,33 a 0,6, este intervalo indica a vegetação moderadamente saudável, que pode ser plantas em estágio de desenvolvimento inicial ou médio, pastagens ou vegetação com algum nível de estresse hídrico ou nutricional. E por fim, o NDVI de 0,66 a 1, que é vegetação muito sadia, é um intervalo. Este intervalo significa vegetação muito densa e altamente saudável, resultado de uma forte atividade fotossintética e indica uma grande quantidade de clorofila ativa nas folhas, certo? Então, este é o resumo dos intervalos que principalmente os agricultores ou os engenheiros agrônomos ou os analistas de GIS ou técnicos de GIS que trabalham na área da agronomia usam ou baseiam-se neles, ok? Esses intervalos significam especificamente, esta imagem é especificamente para áreas agrícolas.
o que é que significa em termos de resultado do próprio cálculo do NDVI, certo? Havemos de ver no vídeo a seguir como calcular o NDVI no QGIS. Não poderia juntar isto neste vídeo, porque senão ia ficar um vídeo muito comprido e talvez muito complicado e não ia se entender muito bem. Bom, no processo de monitoramento de culturas, uma redução repentina dos valores do NDVI pode significar estresse hídrico, pragas, doenças ou déficit de nutrientes, certo? Para quem analisa culturas usando imagens satélites, pode significar exatamente isso, uma redução do NDVI, mas isso não é taxativo, não é 100%, não significa isso 100%, temos que fazer várias outras análises. Nem toda queda do índice representa um problema. Processos naturais como colheitas ou envelhecimento das folhas também reduzem os índices do NDVI. Bom, agora vamos ver as fórmulas do cálculo do próprio NDVI, que é o infravermelho próximo menos o vermelho. Aqui estamos a falar de bandas sobre o infravermelho próximo mais o vermelho. E estas bandas estão em posições diferentes, por exemplo, em certos satélites. Por exemplo, as bandas, as suas posições, por exemplo, por satélite, no Landsat 4, 5 e 7, podemos ter a banda 4, que significa o infravermelho próximo, e a banda 3, que significa a banda do vermelho. Mas no Landsat 8 e 9, a banda 5 é que é do infravermelho próximo e a banda 4 é que é a banda do vermelho. E no Sentinel-2, que são as imagens que nós vamos trabalhar com elas para fazer o cálculo no QGIS, a banda do infravermelho próximo é a banda 8 e a banda do vermelho é a banda 4, certo? Então, no próximo vídeo vamos ver como fazer estes cálculos dentro do próprio QGIS e como produzir a imagem com o índice de vegetação e interpretarmos esta imagem, o que significa no próprio QGIS. Então, espero que tenham gostado deste vídeo. Esperem pelo próximo vídeo, que vamos mostrar dentro do próprio QGIS como calcular o NDVI. E não se esqueça de subscrever-se no nosso canal, não esqueça de partilhar o vídeo e até a próxima.